Em seguida, o que é que nós vamos então começar a observar? Depois então da morte de Davi, nós vamos então observar que quem começou a governar o território dos hebreus foi o seu filho chamado de Salomão. Salomão ele se tornou o terceiro rei dos hebreus e ele fortificou a cidade. Nós vamos ver que também ele se destacou por organizar um exército para defender o seu território. E ele também ficou muito conhecido, além de ser um sábio, ele também construiu o Templo de Jerusalém. Não é? Jerusalém era a capital do território dos hebreus. A gente vai observar aí que o Templo de Jerusalém ele foi mandado edificar pelo rei Salomão no século X antes de Cristo, ou seja, 1000 anos antes, 1000 anos antes do nascimento de Cristo. Nós vamos ver que o local ele é considerado sagrado para os hebreus. Não é? Então a gente vê que o Templo de Jerusalém é um lugar então que vai ser sagrado. Inicialmente esse templo ele foi destruído, né, pelos primeiros povos que invadiram o território dos hebreus e depois vai ser destruído pela segunda vez, vai ser destruído então pelos romanos. A gente vai observar então aí, pessoal, que com a morte de Salomão, nós vamos ver que os filhos de Salomão começaram então a disputarem o território, ver quem ia ficar com o poder. A gente vai observar então que Salomão ele tinha dois filhos, Jeroboão, que ficou com a primeira tribo, o primeiro reino de Israel, 10 tribos formavam o reino de Israel, e o segundo filho de Salomão formou um segundo reino, chamado de reino de Judá, que era chamado de Roboão. A gente vai observar então que com a morte de Salomão, nós vamos observar que os filhos dele dividiram o reino em duas partes. O reino de Israel, ao norte, com a capital em Samaria, e o reino de Judá, com 2 tribos, com a capital em Jerusalém. Então, Jeroboão ficou com as tribos de Israel, ao norte, e as tribos ao sul ficaram com Roboão, o segundo filho de Salomão. Nós vamos então observar que essa divisão ela acabou provocando um enfraquecimento das tribos. Por quê? A gente vai observar que isso facilitou muito que outros povos percebessem que Israel estava dividido e a partir daquele momento começaram então a invadir a terra prometida. A gente vai observar que vários povos invadiram a terra prometida. O reino de Israel, que estava ao norte, as 10 tribos foram invadidas pelos assírios, aqueles povos que cortavam as orelhas e os dedos dos inimigos. O reino de Judá foi ocupado pelos babilônicos, que levaram eles e transformaram em escravos, foram escravizados por eles. Foi transformado em um cativeiro da Babilônia. Foi transformado no reino da Babilônia, no qual eles ficaram muito tempo presos e foram libertos pelos persas. Os persas também dominaram o povo hebreu. Nós vamos ver os macedônios com Alexandre o Grande e vamos ter aí a participação dos romanos. A gente vê que os romanos foram os segundos povos então a destruírem pela segunda vez o templo de Jerusalém. A gente vai observar que os romanos então foram eles então que acabaram então dominando o povo hebreu e o povo hebreu então eles acabaram o quê? Se espalhando pelo mundo. Eles tiveram que fugir do seu território porque os romanos estavam fazendo sofrer. Todo mundo se lembra que a história de Jesus aparece os romanos como soldados. E naquela época de Jesus, realmente, quem estava dominando já era os romanos. Então a gente vai observar que no ano 70, ou seja, 40 anos depois da morte de Jesus, os romanos ainda estavam mandando naquele local. A gente vai observar então que os hebreus só puderam voltar para o seu território com a criação do Estado de Israel em 1948. Então veja que eles passaram aí mais de 1900 anos mais de 1900 anos praticamente vagando então pelo mundo e sem ter um lugar fixo onde pudessem viver.